Quais são as chances de uma pessoa sobreviver a uma bomba atômica? Agora imagine sobreviver a duas. Parece impossível, mas essa história aconteceu de verdade. Durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, um engenheiro japonês chamado Tsutomu Yamaguchi viveu algo que nenhum ser humano deveria experimentar. Ele estava em Hiroshima exatamente no dia em que a primeira bomba atômica da história foi usada contra uma cidade. Em poucos segundos, tudo virou um inferno de fogo, destruição e radiação. Milhares de pessoas morreram instantaneamente, mas contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Ferido, queimado e completamente traumatizado, ele decidiu voltar para casa. O problema é que sua casa ficava em outra cidade, uma cidade que também estava prestes a entrar para a história da pior forma possível. 3 dias depois, ele estaria novamente no meio de outra explosão nuclear. Essa é a história inacreditável do homem que sobreviveu aos 2 ataques atômicos mais devastadores da história da humanidade. Em agosto de 1945, a Segunda Guerra Mundial já estava chegando ao fim, mas o Japão ainda não havia se rendido. Para forçar o encerramento da guerra, os Estados Unidos tomaram uma decisão que mudaria a história para sempre: usar uma arma nunca antes vista. Uma arma capaz de destruir uma cidade inteira com apenas uma explosão. Na manhã de 6 de agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi estava em Hiroshima a trabalho. Ele tinha 29 anos e trabalhava como engenheiro para uma empresa de construção naval. Aquela viagem deveria durar apenas alguns dias, e ele estava até se preparando para voltar para casa naquele mesmo dia. O céu estava limpo, o clima parecia tranquilo e nada indicava que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mas às 8h15 da manhã, um avião americano apareceu sobre a cidade. De repente, Yamaguchi viu um objeto sendo lançado do avião. Segundos depois, um clarão branco gigantesco iluminou o céu. Era a bomba chamada Little Boy, detonada a cerca de 600 metros acima da cidade, no ataque que ficou conhecido como Atomic Bombing of Hiroshima. A explosão gerou uma temperatura absurda, milhões de graus, vaporizando pessoas e destruindo prédios inteiros em segundos. Yamaguchi estava a cerca de 3 quilômetros do epicentro da explosão. Ele viu o clarão, sentiu o calor extremo e logo depois foi atingido por uma onda de choque tão forte que foi arremessado no ar. Quando ele recobrou a consciência, tudo ao redor parecia o cenário de um pesadelo. A cidade simplesmente havia desaparecido. Prédios estavam em chamas, pessoas caminhavam feridas pelas ruas e uma enorme nuvem em forma de cogumelo se levantava no céu. Hiroshima havia sido destruída. Mesmo com queimaduras graves e completamente desorientado, Yamaguchi conseguiu sobreviver ao primeiro dia após a explosão. A cidade estava devastada, mas ele ainda tinha um único objetivo: voltar para casa e reencontrar sua família. No dia seguinte, ele conseguiu chegar até uma estação de trem e embarcar em direção à cidade onde morava. Essa cidade era Nagasaki. Quando finalmente chegou em casa, sua esposa ficou chocada ao ver seu estado. Ele estava ferido, coberto de queimaduras e praticamente surdo de um dos ouvidos por causa da explosão. Na manhã de 9 de agosto de 1945, apenas 3 dias depois da destruição de Hiroshima, outra missão militar estava sendo preparada pelos Estados Unidos. O objetivo era lançar uma segunda bomba atômica para forçar o Japão a se render definitivamente. Dessa vez, o alvo principal era a cidade de Kokura. Um bombardeiro B-29 chamado Boxcar decolou carregando uma bomba ainda mais poderosa que a primeira. Essa nova bomba tinha um nome: Fat Man. Ao contrário da bomba usada em Hiroshima, que utilizava urânio, essa nova arma era baseada em plutônio e possuía um poder destrutivo ainda maior. Quando o avião chegou ao alvo original, um problema inesperado aconteceu. A cidade estava coberta por nuvens densas e fumaça de bombardeios anteriores. Como os pilotos precisavam enxergar o alvo para lançar a bomba com precisão, eles foram obrigados a mudar de plano. Então decidiram seguir para o alvo secundário, a cidade de Nagasaki. Enquanto isso, em Nagasaki, a vida seguia relativamente normal. A cidade já havia sofrido ataques aéreos menores durante a guerra, mas ninguém imaginava que algo muito pior estava prestes a acontecer. Naquela mesma manhã, Tsutomu Yamaguchi estava em seu escritório contando aos colegas sobre a destruição de Hiroshima. Ele tentava explicar que uma única bomba havia sido capaz de destruir praticamente toda uma cidade. Alguns colegas ouviam com atenção, outros simplesmente não acreditavam. Parecia impossível que uma arma tivesse tanto poder. Mas poucos minutos depois, a prova chegaria da forma mais brutal possível.
Por volta das 11h02 da manhã, o avião americano finalmente encontrou uma abertura entre as nuvens sobre Nagasaki. Foi nesse momento que a bomba foi liberada. Poucos segundos depois, o céu foi tomado por um clarão tão intenso que parecia que o próprio sol havia descido sobre a cidade. A explosão ocorreu a centenas de metros acima do solo, liberando uma energia gigantesca. Em uma fração de segundo, uma onda de calor incinerou tudo ao redor. Prédios começaram a desmoronar e uma poderosa onda de choque atravessou ruas inteiras. Esse evento ficou conhecido como o Atomic Bombing of Nagasaki. Dentro do escritório onde estava, Yamaguchi foi novamente arremessado pela força da explosão. As janelas se quebraram instantaneamente e pedaços de vidro voaram pelo ar. Por um momento, tudo ficou completamente escuro. A poeira, a fumaça e os destroços cobriram o ambiente. Mas, surpreendentemente, o prédio de concreto onde ele estava conseguiu resistir parcialmente ao impacto da onda de choque. Mais uma vez, contra todas as probabilidades possíveis, Tsutomu Yamaguchi havia sobrevivido a uma explosão nuclear. Quando ele saiu para a rua, a cena era assustadoramente familiar. Prédios destruídos, fogo se espalhando por todos os lados, pessoas correndo, feridas e desesperadas. Era praticamente a mesma visão que ele havia presenciado apenas 3 dias antes em Hiroshima, mas desta vez aquilo estava acontecendo em sua própria cidade. Depois da segunda explosão, o impacto psicológico e físico sobre os sobreviventes foi enorme. A cidade de Nagasaki havia sido devastada e milhares de pessoas morreram nas horas e dias seguintes devido às queimaduras e à radiação liberada pela bomba. O mundo ainda não entendia completamente os efeitos da radiação nuclear. Muitas pessoas que aparentemente haviam sobrevivido acabariam sofrendo doenças graves meses ou anos depois. Mesmo assim, Tsutomu Yamaguchi conseguiu sobreviver novamente. Nos dias seguintes, ele se preocupou principalmente em proteger sua família. A cidade estava mergulhada no caos, hospitais estavam lotados e alimentos se tornaram escassos. Pouco tempo depois dos 2 ataques nucleares, o governo japonês percebeu que continuar a guerra seria impossível. No dia 15 de agosto de 1945, o imperador do Japão anunciou oficialmente a rendição do país. Esse momento marcou o fim da World War II, um dos conflitos mais devastadores da história da humanidade. Durante muitos anos, Yamaguchi tentou levar uma vida normal. Ele voltou a trabalhar como engenheiro e criou seus filhos, mas as lembranças daqueles dias nunca desapareceram completamente. Décadas depois, ele decidiu compartilhar sua história com o mundo. Yamaguchi passou a participar de entrevistas e eventos defendendo o fim das armas nucleares e alertando sobre os perigos desse tipo de tecnologia. Em 2009, o governo japonês reconheceu oficialmente sua história única. Ele se tornou a única pessoa oficialmente registrada como sobrevivente das 2 explosões atômicas da história. Tsutomu Yamaguchi viveu até o ano de 2010 e morreu aos 93 anos de idade. Sua história é uma lembrança poderosa de até onde a humanidade pode chegar em tempos de guerra e também de como a sobrevivência humana pode ser extraordinária. Sobreviver a uma bomba atômica já seria algo quase impossível, mas sobreviver a 2, isso transformou Tsutomu Yamaguchi em uma das histórias mais impressionantes e inacreditáveis do século XX e talvez também em um dos maiores símbolos da resistência humana diante de uma das maiores tragédias da história.